E olha só que prazer que eu tenho aqui, o grande advogado. Tô te falando, eu só tenho entrevistado, viu, meu amigo Neto? Só entrevistado top. Quem está aqui do meu lado? Augusto Tolentino. Boa noite, doutor. Boa noite, Roberto Samuel. Eu não tô rasgando seda não, hein, gente? Roberto é um amigo extremamente generoso. Confesso que eu fico até... sou muito humilde. Obrigado pelos elogios. E olha, lembrando que a família Tolentino hoje está fazendo aniversário. Feliz aniversário, meu querido e amado sobrinho Matheus. E amanhã é aniversário do meu irmão, do Luciano Tolentino. Já aproveita e já mandou um abraço. Feliz aniversário também, Lu. Matheus faz 27 anos. Você que era 21. Matheus faz, nos enche de orgulho. Menino íntegro, trabalhador, amigo dos amigos, um garoto que seguiu assim, a linhagem da família com excelência. Tenho muito orgulho do meu sobrinho. Aninha, seguinte, eu queria perguntar para o doutor aqui, Ana. Cadê a Aninha? Aninha, e a outra câmera, Aninha? Achou? Aí, isso aí, muito bem. Doutor, combinei com o senhor da gente falar um pouquinho sobre uso capião, né? Essa questão de utilização de terras, que eu acho que é um grande contrassenso, doutor. Um país desse tamanho ter ainda tragédias. Aliás, morreram 8 pessoas lá em Manaus. Em Manaus, praticamente não é ocupado, doutor. É verdade. Olha, antes de falarmos a respeito de uso capião, eu quero aproveitar a oportunidade para parabenizar as mulheres. Muito bem. Na pessoa da Priscila Tolentino, da minha mãe, da doutora Elia Márcia, mulheres que dignificam o nosso dia a dia. E fazer uma pontuação muito importante, novamente, sobre a Lei Maria da Penha. Por favor. As mulheres precisam se preservar. Mulher não merece grito, não pode ser agredida, não pode ser ofendida e tem que ser tratada com respeito. Então, nesse sentido, eu venho desenvolvendo uma campanha pessoal de respeito à dignidade da mulher. Quando você falava com a nobilíssima vereadora Vanessa de Jesus, você fez uma pontuação espetacular. A mulher consegue cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar dos filhos, da alimentação de todos, da saúde de todos e muitas vezes mal tem tempo de se cuidar. Então a mulher merece respeito. E a Lei Maria da Penha, em especial, veio justamente para coibir, lei essa de 2006, a violência e o machismo brasileiro, que é algo que tem nos trazido índices, recordes de vergonha. Porque as agressões, a quantidade de feminicídios, a quantidade de mulheres que precisam procurar a Delegacia da Defesa da Mulher em busca de proteção está cada vez maior. E nós precisamos, em âmbito nacional, levarmos adiante essa campanha de respeito à mulher, de respeito à dignidade feminina, para que isso cesse definitivamente. Filhos não podem ver pais brigando, mulheres sendo agredidas, existe a casa de abrigo, e eu tenho uma recomendação que eu uso muito no meu escritório. Eu digo para a mulher: ao primeiro grito, uma terapia de casais pode ajudar a solucionar isso, mas ao segundo não se deve permitir a violência psicológica, a violência física, a violência financeira e a violência patrimonial. Então, nesse sentido, Roberto, eu acharia muito interessante, até te convido a participar dessa cruzada em respeito às mulheres, em respeito à dignidade feminina e principalmente a cessar a violência como um todo. O Brasil precisa ter um rumo diferente e esse rumo diferente começa dentro de casa, pelo respeito à mulher. As irmãs, as mães, as vizinhas, as companheiras, seja que mulher for, tenha respeito. Aliás, tem toda a razão. Os casos estão ficando ultrapassando qualquer limite. Assustadores. Você falou da Priscila, é isso?
Priscila Tolentino. Tá nos Aliás, ela acompanhando. tá brava comigo. Tá brava por quê que você tá Porque brava? ela ganhou uma caneca. Verdade. E eu não entreguei a caneca para ela. Te peço desculpas, publicamente, inclusive. Eu mereço puxão de orelha. Tá vendo, Priscila? Priscila, cadê a câmera? Isso, porra, tem que mostrar os patrocinadores aqui. Seguinte, Priscila, eu mandei sim a caneca, viu? Cobra do doutor aqui. Quando eu falo sobre habitação, uso capião, eu quero lembrar do Mário Covas, que eu acho que ele foi o primeiro político a fazer e começar a colocar a casa que era que era colocada à disposição da família pelo CDHU em nome da mulher. Porque a mulher, ela parece que ela é mais responsável do que a maioria dos homens, doutor. E não se permite muitas vezes se colocar diante de dívidas que levam o risco ao que seria o bem de família. O que muitas pessoas muitas vezes não conhecem é que para a figura do bem de família efetivamente exista, ela precisa já ser declarada, à época da lavratura, da escritura, o imóvel ser declarado como bem de família. E a proteção que o saudoso e querido Zusa, que era o governador Mário Covas, pretendia para as mulheres, era justamente para que homens violentos que deixavam os lares não comprometessem o seio familiar, mantendo nessas casas a mulher e os filhos. Então era, sem dúvida, uma medida de proteção à mulher excepcional. Realmente muito positiva mesmo. Aliás, eu quero fazer abrir um parênteses para a tragédia que ocorreu no nosso litoral norte e parabenizar o governador Tarcísio pela postura de integridade, de efetividade e principalmente de respeito com o eleitor em estar presente desde o primeiro momento e devolver a Mogi Bertioga em tempo recorde, enquanto outras situações e outras administrações levavam meses e meses, salvo engano, em 21 dias estava reconstituída a estrada. Eu tenho uma propriedadezinha muito humilde lá em Juqueí. Lá em Juqueí ele restabeleceu com muita efetividade as comunicações, a energia, as agências estiveram muito próximas, deram uma assistência especial e eu me senti verdadeiramente representado, primeiro, pela assistência social que foi prestada às vítimas, segundo, pela efetiva atuação do governador em recolocar São Sebastião, Bertioga e Caraguatatuba de pé, auxiliando aos prefeitos de maneira muito produtiva e, confesso, não foi surpresa a postura do governador, mas eu sei que foi uma surpresa. A agilidade realmente chamou a atenção. Vejo com bons olhos e vejo despontar um nome para as próximas eleições à presidência da República. Eu ia falar justamente isso. Olha, ele me parece ser a direita mais eficaz, a direita mais eficiente, a direita mais pé no chão do que foi Bolsonaro, desculpa. Pouca conversa e muita ação. Muita ação, perfeitamente. Vamos falar um pouquinho sobre uso capião? Vamos lá. Me parece que você já consegue fazer isso diretamente nos cartórios. Sim. Principalmente para as pessoas mais carentes, é importante. Veja, quando há a posse mansa por um período, lembrando que o uso capião urbano ele não pode ser superior a 250 metros. Por mais de 5 anos, existe sim essa possibilidade, desde que não haja oposição, desde que não apareça o proprietário da terra, aonde vai se discutir a posse dela. Então você tem uma série de requisitos para que esse uso capião tenha sucesso. Bom, em Guarulhos, doutor, existem muita terra, muitos terrenos, até na região mais central,
que ainda não tem toda a documentação. E é importante ter essa documentação, é importante procurar um profissional para não ter surpresas desagradáveis, né? Guarulhos tem, inclusive, salvo engano, um programa de regularização Sim. e regulamentação fundiária, para que justamente, eu me recordo, na década de 80, mais precisamente ano de 1981 e 1982, em que o meu avô Alain foi o protagonista, com apoio de toda a Câmara Municipal, da lei de anistia, para que as pessoas que moravam nesses locais que ainda não estavam regularizados, fizessem as suas plantas de conservação e passassem a ter o justo título da propriedade com a casa regularizada. Então essa anistia era de imóveis até 100 metros, né? Ou seja, imóveis verdadeiramente populares, e que foi uma grande revolução na cidade. Foi um início, isso lá 42 anos atrás. E esse é um projeto que é muito interessante. A regularização fundiária é algo que deve ser olhado com responsabilidade e não de forma aventureira. Eu acompanhei nos telejornais recentemente uma prisão de alguém que já era conhecido nessas invasões nas fazendas, nos interiores de São Paulo, Mato Grosso e tudo mais, segundo diziam as matérias, fazendo extorsões para que as terras produtivas não fossem invadidas. Eu me assustei com o nome. Eram pessoas muito ligadas a movimentos sociais, ditos sociais, né? Movimentos sem terras, pessoas conhecidíssimas, e foram pegas fazendo extorsões, né? Ameaçando invadir quem não desse o dinheiro para eles. Eu fiquei realmente muito assustado com esse tipo de coisa. Mas, doutor, uma coisa que eu acho que é o fim do mundo, o Brasil ser tão grande e ainda ter gente morando em áreas de risco. Não seria o momento de cada cidade ter um limite de habitantes? Olha, o plano diretor vai até aqui, daqui não pode. Eu acho o grande X dessa questão, ele está diretamente atrelado a 2 pontos. Primeiro, a fiscalização das áreas verdes, para que elas não sejam invadidas. Perfeito. E que são muitas vezes, infelizmente, acolhidas por políticos que incentivam essa prática e depois aparece postando-se de solidários, de defensores da causa, quando na verdade nós sabemos que não é isso que acontece. E o trabalho de criar as habitações efetivamente, tá? Em locais, para que não haja, primeiro, essa ocupação de encosta, esse desmatamento, que aliás, falando-se de desmatamento, para nossa grande surpresa, este novo governo que tanto falava da proteção à Amazônia, teve um recorde de desmatamento no mês de fevereiro. Então, assim, fazer uma pregação acerca de um assunto e, na prática, não realizar, como foi dito isso várias vezes. É realmente vergonhoso. A Amazônia precisa de proteção? Precisa. Mas o que nós precisamos pensar também é que, aliás, dito pelo nobre ex-deputado federal e ex-ministro Rabelo, antes de se exterminar o garimpo na Amazônia, precisa se visualizar primeiro que a grande maioria dos garimpeiros são os próprios índios, que quando não estão explorando, estão permitindo que se explore e recebendo, gerando empregos com isso, gerando subsistência, e é uma análise que precisa ser feita com mais carinho. Eu me recordo na época que se encerraram os bingos, que houve a proibição, que em uma canetada nós simplesmente tiramos do mercado de trabalho 130 a 140 mil pessoas. Então veja, 140 mil empregos diretos, se nós calcularmos apenas 3 indiretos para cada um deles, faça a conta.
E hoje tem muitos bingos por aí, não tem? Sim, hoje eles estão aí de forma ilegal, sem recolher os impostos e sem que se gere os empregos da forma correta. Porque a maioria das pessoas, aliás, eu diria que quase a totalidade das pessoas que trabalham nessas atividades, trabalham de forma informal. Elas não recebem os seus direitos trabalhistas, não podem receber um fundo de garantia, não podem receber um seguro-desemprego, porque o trabalho é informal. O grande crime dessa história foi cessar isso de maneira legal e transformar essa situação de forma ilegal. Foge à realidade, definitivamente. Quem está nos acompanhando é o pastor, professor Samuel Vasconcelos, que foi vereador, que foi secretário de Assistência Social e Cidadania. Grande cidadão. E ele fala assim: em um país patriarcal como o Brasil e de uma elite abundantemente machista, que com facilidade reproduz para as classes dominadas, ser mulher é viver dignamente nos espaços de decisões, no público e no privado. Viver assim já se torna um grande desafio. Parabéns, sempre oportuno e relevante nas pautas que precisamos debater. Boa noite, pastor Samuel Vasconcelos. Nosso tempo está acabando. É uma pena, sempre tão gostoso, Olha, tão muito rápido. O doutor sempre está em Brasília. Nós vamos fazer o seguinte, Aninha, agora que nós já temos tudo certinho, tudo arrumadinho, nós vamos fazer umas ligações semanais diretamente para Brasília. Ele com imagem e tudo. Fechado? Será uma satisfação. Nas Toda vez semanas que eu estiver lá, a gente vai conversar. fazendo os contratos, e vocês vão ter notícias em primeira mão, sempre da justiça e algumas políticas, né?